E como igreja local, eu gostaria de iniciar o culto de hoje, esse momento, fazendo uma oração. E a minha oração é para que Jesus venha te alinhar, cara, com os propósitos eternos dele. Amém? Pai, eu quero colocar esse culto em sua presença, quero colocar, Pai Santo, esse momento em sua presença. E oro, Pai Santo, para que a palavra ministrada hoje venha alcançar corações, Jesus. Que esse tempo, Pai Santo, venha gerar vida. E que o coração dos meus irmãos, ó Pai Santo, estejam abertos para receber mais de Ti. Eu abençoo, ó Pai Santo, esse momento. E que a Tua palavra, ó Pai Santo, venha ser tão viva e eficaz a nós. Pai, eu oro para que nesse culto racional, aquele, ó Pai Santo, que nos faz estarmos intensos em Ti, nos dá motivação para sermos reais em Ti, Pai. Eu oro para que o Senhor toque o nosso coração, nos sensibilize, Pai, e fale conosco a partir da palavra. E que esse culto venha ser uma expressão de adoração a Ti, Pai. Essa é a minha oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Como eu falei, sejam bem-vindos a 70 vezes 7. É um prazer te receber aqui. Essa live eu vou deixar ela disponível para que você assista em outro momento, caso o seu coração esteja quebrantado e você ache relevante isso. Amém? Eu tenho orado bastante e nesses últimos dias eu tenho mergulhado em oração, sobretudo de madrugada. E isso é uma das motivações da minha vida cristã nessa última estação, encontrar o Kairos de Deus. Tudo isso também me faz ter sensibilidade com todo o comportamento eterno. Hoje eu quero te convidar a nós fluirmos no Espírito de uma forma bem intensa e quero te convidar para que nós venhamos mergulhar numa reflexão que é muito oportuna no dia de hoje. Hoje eu quero falar sobre não despreze o Cronos e honre o Kairos. De novo, hoje eu quero falar sobre não despreze o Cronos, honre o Kairos. Para que você venha compreender o que é Crono e Kairos, eu quero te convidar a você abrir a Bíblia comigo em Eclesiastes capítulo 3, porque hoje eu quero falar sobre a preciosidade que é o seu tempo, sobretudo se esse tempo for determinado como tempo de Deus. Amém? Eclesiastes capítulo 3. Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. É uma alegria te receber aqui em nossa igreja 70 vezes 7. Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim, cara: todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e época de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de apartar-se de abraços, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de se expressar o que sente, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer paz. Que proveito o trabalhador tira da sua fadiga diária? Observo, versículo 10, observo que Deus deu aos seus seres humanos o tempo para que eles se ocupem. Ele fez tudo apropriado no seu tempo. Ele colocou no coração do homem um desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Sendo assim, no versículo 12, compreendi que não pode haver felicidade para o homem, a não ser de se alegrar-se em fazer o bem durante toda a sua vida. Hoje, então, fundamentado aqui em Eclesiastes capítulo 3, eu quero falar sobre não despreze o Cronos, honre o Kairos. Para você compreender mais, de forma mais profunda e intensa, o que eu quero dizer nessa noite, para você compreender algo muito relevante, cara, Cronos e Kairos são termos gregos. E são termos que eram usados sobretudo na filosofia grega platônica, quando ele determinava o tempo social de estabelecer características sociopolíticas a partir de todo o departamento do Senado grego. Então,
Cronos e Kairos são determinados a partir da palavra grega, que significa tempo. Olha que interessante. Para os gregos, então, o Cronos é o tempo medido pelo relógio, pelo calendário, pela rotina e pela estação. É o tempo determinado dentro de um prazo limite. Para os gregos também, o Kairos significa o momento certo, o tempo oportuno para estabelecer aquilo que foi projetado. Olha que interessante. Para a atmosfera da cultura grega, o Cronos e o Kairos são tempos oportunos. Um que é determinado pelo relógio, pelo time, pela atmosfera do tempo, pelas estações, tempo de plantio, tempo de se arrancar. E esse é o Cronos para os gregos. O Kairos é o momento certo de agir. Porém, para a igreja do primeiro século, a palavra Cronos e Kairos tinha uma outra determinação, sobretudo para o apóstolo Paulo. Cronos, para a igreja do primeiro século, significa o tempo do homem. Kairos, para a igreja do primeiro século, significa o tempo de Deus. Então hoje eu quero falar isso, cara. Não despreze o Cronos, o tempo do homem. Honre o Kairos, o tempo de Deus. Não despreze o Cronos e honre o Kairos. E aqui, em Eclesiastes capítulo 3, um senhorzinho de aproximadamente 80 anos de idade, que era Salomão, nos ensina de forma muito peculiar sobre toda essa determinação pela qual era possível estabelecer o tempo oportuno para que os sentimentos, inclusive, que reinam no coração, fosse de alguma forma gerenciado. Interessante que todas as palavras de Salomão aqui no capítulo 3 de Eclesiastes foi também usada na psicanálise, foi usada por Carl Rogers, por Piaget e por Vygotsky, um dos caras que determinou pedagogia ou psicologia e que trouxe também uma característica de fundamentar e estabelecer um gerenciamento de crise em relação a todos os defeitos da alma. E a partir dessa compreensão, foi possível então trazer uma determinação a ponto de observarmos o Cronos de Deus e dizer, cara, sobre o Kairos de Deus. Eu confundi as coisas. Quando o meu Cronos se encontra com o Kairos de Deus, está na hora de estabelecer algo divino dentro de si. Então, para que você compreenda, Cronos, então, para a igreja do primeiro século, era diferente com a forma como os gregos viam e observavam. Cronos não era apenas o tempo que era estabelecido a partir de datas do relógio ou o tempo de plantio. Para a igreja do primeiro século, o Cronos é o tempo do homem. E o Kairos, para a igreja do primeiro século, não era apenas o tempo certo de agir. Pelo contrário, era o tempo de Deus, o time de Deus. Quando nós não desprezamos o Cronos, isso é o nosso tempo. Quando nós, cara, observamos que todos nós temos estações da nossa vida, que nem todos os dias é evidenciado a partir de uma primavera ou de um verão interior e pessoal, é inevitável a alma se sentir angustiada. E quando nós, cara, respeitamos o Cronos no nosso coração, existe uma perfeita estação para nós mergulharmos na sabedoria. Por isso que Salomão, então, repito, um velhinho de aproximadamente 80 anos de idade, ele convida todos os seus leitores para uma carta interessante, uma carta curiosa, porque a palavra igreja ela só vai ser estabelecida no Novo Testamento. No Antigo Testamento você não vai ter algumas palavras que existem no Novo. Por exemplo, no Antigo Testamento você não vai ver as palavras fariseu, saduceu e nem igreja. Nas traduções originais da Bíblia, você não vai ver no Antigo Testamento a palavra fé. Sabia disso? A palavra fé foi colocada a partir da contemporaneidade das Escrituras, ou da ocidentalização das Escrituras, quando as Escrituras foram traduzidas para as civilizações ocidentais. Mas as Escrituras mais primitivas, elas não tinham a palavra fé no Antigo Testamento. Outra palavra que você não vai encontrar no Antigo Testamento é a palavra igreja. A palavra igreja, a primeira vez que ela foi falada nas Escrituras foi por Jesus, quando Jesus chama os discípulos, lá em Mateus 16, e leva Jesus até Cesareia de Filipe. Era uma geografia grega, onde o Cronos e o Kairos também era adorado. E Jesus vira para a igreja do primeiro século, ou melhor, para os seus 12 discípulos em Cesareia de Filipe e diz: Pedro, tu és igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Foi a primeira vez que Jesus usou a palavra igreja. Porém, no Antigo Testamento você vai ver Salomão escrevendo um livro com o nome chamado igreja, Eclésia, que significa igreja. Então Salomão escreve um livro chamado Eclesiastes, que significa comunhão, a comunidade dos santos, a partir da perfeição do Kairos de Deus, do time de Deus, do tempo divino. E isso é poderoso, cara.
Mas Salomão também, ele traz algumas características da maturidade que o envolvia. Provavelmente porque ele não respeitou o cronos dele como deveria. Então, aqui no capítulo 3 de Eclesiastes, ele começa a ensinar uma geração que poderia ouvi-lo, dizendo: ei, vocês, respeitem o seu tempo, respeitem o cronos e honrem o kairos. Para você compreender mais do que eu estou dizendo, eu preciso só fazer um resumo histórico de como Salomão escreve a carta de Eclesiastes e como a nível histórico isso foi relevante na jornada dele. Eu já preguei isso algumas vezes, mas Salomão ele é definido por 3 literaturas que resumem a sua autobiografia. É o livro de Cantares, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Esses 3 livros determinam cronos diferentes da jornada de Salomão. Então, olha que interessante. O primeiro livro que Salomão escreve, ele tem entre 8 e 26 anos, como diz alguns historiadores judeus, sobretudo Flávio Joséfos, que é o historiador dos hebreus. Ele traz algumas afirmativas em sua literatura que provavelmente Salomão escreve o livro de Cantares entre 8 e 26 anos, quando existe o apogeu da juventude, e a imaturidade também faz parte desse comportamento da juventude. Por isso que Salomão, nesse contexto histórico, ele se apaixona por uma mulher que nunca foi noiva dele, historicamente falando, que ele determina na literatura de Eclesiastes como Sulamita. Sulamita, na verdade, não é o nome dessa mulher. É a nacionalidade dessa mulher, porque ela é do Suneme, logo Sunamita. E Salomão expressa uma poesia caracterizada na juventude. E ele diz: como são belas suas curvas, ó Sunamita, são como as pérolas. Seus seios são como uvas, e seus lábios são mais doces que as maçãs. E você vai ter, então, uma expressão tão poética de Salomão para com Sulamita, que expressa, inclusive, a inconsequência da juventude. Por isso que ele diz de forma inconsequente: ó Sulamita, eu gastarei minhas fortunas contigo. E ele, então, se depara com uma característica que, para mim, chega a ser tão reflexiva, porque como é um livro que expressa o amor do noivo para com a noiva, historicamente falando, possivelmente e provavelmente, Sulamita nunca foi noiva de Salomão. Historicamente falando, provavelmente e possivelmente, Sulamita na verdade foi noiva de seu pai Davi. E ele agora quer tê-la como concubina porque a admirava. E ele diz que a pele dela era queimada pelo sol, porque ela é de uma nação da África, logo ela é do Suneme, logo Sulamita. E Salomão então, ele escreve a literatura de Eclesiastes, expressando aquela paixão quase que adolescente na ótica de um jovem da civilização ocidental, por exemplo. Imagina 2 adolescentes que se conhecem no ensino médio e eles se apaixonam a tal ponto de pensarem, projetarem fugir com um misto quente na mochila, cara. Era mais ou menos esse tipo de sentimento que Salomão estava expressando por Sulamita, um sentimento inconsequente, não apenas piegas e romântico, mas que trazia consequência inclusive do seu próprio reinado. E o tempo passa. Salomão é esse que expressa o seu amor diante da sua juventude e ele vive esse cronos nesse tempo dele. O tempo passa. Como diz 1 Reis 11, Salomão ele se relacionou com aproximadamente 700 princesas, ou seja, ele teve 700 esposas. Por que ele teve 700 esposas princesas, como diz o autor do livro de 1 Reis? Porque como fazia parte de um comportamento de monarquia, então ele se relacionava apenas com quem era princesa, para expandir o império de Israel. Por isso que um rei, um príncipe só poderia se relacionar com uma princesa. E foi assim que o reinado de Salomão foi o reinado mais próspero de Israel, porque ele fez contratos diplomáticos a partir de seu comportamento de casamentos. Logo ele teve 700 esposas. Imagina o quanto ele herdou a nível de conhecimento cultural, porque eram mulheres de impérios diferentes, de culturas diferentes. Por isso que Salomão é visto como um homem profundamente sábio, porque ele tocou em culturas que nenhum outro rei de Israel havia tocado. E Salomão também ele foi um homem que adquiriu vários bens, porque cada princesa que ele se relacionava como esposa, ele tinha um dote. E esse dote era parte dos impérios, dos reis que doavam suas princesas. E por isso que você vai ver nas escrituras um reinado que prosperou de uma forma que nem o reinado de Davi havia prosperado. Então imagina, Salomão então tinha 700 princesas, porque eu estou dizendo o seguinte, o cronos dele passou. Ele não era mais aquele Salomão entre 8 e 26 anos, ele agora é um Salomão entre 30 e 56 anos. Ele escreve o segundo livro de sua autobiografia, que é o livro de Provérbios. No livro de Provérbios, então, Salomão tem entre 33 anos e 56 anos. E Salomão, ele se depara com um comportamento social completamente diferente
de quando ele havia escrito o livro de Cantares. Salomão agora é pai, Salomão agora é avô. Existem alguns relatos históricos que Salomão é tataravô. Eu tive a oportunidade de ir a Machu Picchu, no Peru, e lá, na Universidade de Cusco, eu tive a oportunidade de tocar em documentos históricos, pela qual Salomão havia feito contratos diplomáticos e comercial com os povos incas. Imagine então o nível de expansão territorial que Salomão teve. E eu também não posso afirmar, mas possivelmente, Salomão também pode ter, possivelmente, eu faço isso por dedução, não por característica bíblica, possivelmente ele pode até ser relacionado com algumas concubinas extraídas do Império Inca. O fato é, o cronos de Salomão mudou, e mudou de uma forma tão significativa, que ele sai do livro de Cantares entre 8 e 26 anos, aquele jovem apaixonado por uma só mulher, ele expande o Império de Israel depois de 3 décadas ou 5 décadas, e ele escreve o segundo livro de sua vida. Além de 700 esposas, como diz o livro de Reis, ele também tem 300 concubinas. E o que são concubinas? Concubinas são escravas sexuais domésticas. Salomão então teve 1000 mulheres. Aqui agora no livro de Provérbios, que é o segundo livro que acompanha a sua autobiografia, ele escreve de forma muito diferente como ele havia escrito no livro de Cantares. Ele diz: sábio é o homem que não fica na esquina observando as mulheres passarem. Sábio é o homem que guarda o seu coração, porque dele procede a fonte do bem e do mal. Sábio é o homem que não expressa seus sentimentos de forma tão rápida a ponto de atrofiar a alma. Sábio é o homem que conquista uma esposa. Salomão, ele amadurece na sua característica de trazer as verdades do cronos que ele estava vivendo em relação àquele time, ou seja, na casa dos 30 e aos 50 anos. E Salomão chega a dizer, inclusive também no livro de Provérbios, se contradizendo com o que ele havia dito no livro de Cantares, ele diz no livro de Provérbios: sábio é o homem que não gasta sua fortuna com as mulheres. Mas no livro de Provérbios, no livro de Cantares, ele diz: ó Sulamita, eu gastarei minha fortuna contigo. Você percebe que existe um amadurecimento no cronos de Salomão, à medida que ele vai envelhecendo, ou na medida que o cronos dele particular vai indo, e obviamente um jovem com 15 anos de idade vai ter lutas e vai ter reflexões vulneráveis da sua existência, e esse mesmo jovem na casa dos 20 anos vai ter outro nível de luta. Esse jovem na casa dos 20, quando vai para a casa dos 30, vai ter uma outra característica de luta. Imagina que Salomão então, ele vive o cronos dele, o tempo dele, as estações de sua vida, de forma profundamente intensa. E você vai ver ele falando isso só quando ele é velhinho, lá em Eclesiastes, no capítulo 2. E o tempo passa. O Salomão de entre 30, que está na casa dos 30, na casa dos 50, indo para a casa dos 60, muda. Eclesiastes 11 também diz sobre a tolice de Salomão. Qual foi a tolice de Salomão? Foi ter se apaixonado por tantas mulheres de nações que o Senhor havia proibido expressamente que os filhos de Israel não poderiam se relacionar. E porque ele tocou em culturas de povos pagãos, Salomão vive uma tolice. No cronos poderoso como rei, como sábio, esse sábio infelizmente não usa a sua sabedoria para expressar a vida sobre ele. Ele usa a sua influência para infelizmente sugar como espécie de parasita as bênçãos de Deus. E a Bíblia diz que Deus o sentenciou, porque Salomão foi advertido e repreendido 3 vezes, 1 Reis 11, como eu repeti, ou como falei. E aí você vai ver um Salomão extremamente frustrado, porque entre o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, ele tem um espaço de quase 30 anos. Então entre os anos, entre os 80 anos e os 90 anos de idade, Salomão escreve então um livro curioso, chamado Eclesiastes. Como eu falei, a palavra igreja, que é eclésia no grego, só aparece no Novo Testamento. Mas existe um livro no Antigo Testamento chamado Eclesiastes, o coletivo dos santos. Ou seja, a maturidade, quando Salomão respeita o cronos dele, infelizmente a sua juventude já havia passado. E aqui também tem uma outra reflexão, cara. Eu tenho um filósofo que eu curto bastante, chamado Lewis Carroll. É o mesmo que escreve Alice no País das Maravilhas. É muito legal lembrar dele nesse momento. Lewis Carroll, além de escrever essa literatura, que na verdade é um comportamento filosófico sobre o homem contemporâneo da década de 20, porque ele, como neurologista, ele dopa uma garota com substâncias fisiológicas alucinógenas e escreve sobre as suas alucinações. Aí surge o livro Alice no País das Maravilhas. E aí, Lewis Carroll tem uma frase que diz: que pena
que a juventude é desperdiçada com os jovens, pela inconsequência de seus atos. Porque quando um jovem, ou quando um ser humano não respeita o seu cronos, infelizmente ele retarda as bênçãos do Kairos. Cronos, repita, é o tempo do homem. Kairos é o tempo de Deus. Quando o homem ele não respeita o seu cronos, ele não recebe as bênçãos do Kairos. E infelizmente isso aconteceu com Salomão. Salomão foi sábio e é conhecido como um homem profundamente sábio, não pela produção da sua característica de sabedoria, porque ele assumiu o trono de Israel com apenas entre 8 e 9 anos de idade, como diz a história no livro de Crônicas. Mas olha que interessante, cara. Salomão, ele se torna profundamente sábio quando ele já está com cabelos brancos. E existem duas histórias muito relevantes sobre sua velhice. Uma que afirma que ele, quando morre, infelizmente não tem a salvação. E uma outra que eu acredito de forma muito peculiar. Porque a Bíblia diz que Salomão, de fato, ele se desvia dos caminhos do Deus de Israel e só volta velhinho. E aí, cara, historicamente falando, provavelmente os relatos que narram a sua biografia no tempo final de sua vida seja verdade. Que existe uma literatura judaizante que afirma que ele estava com aproximadamente 85 anos. Colocaram virgens na sua cama real. Infelizmente, um homem que teve a vida toda com 1000 mulheres não investiu na vida de uma para passar a velhice com ele. Ele se encontra impotente sexualmente nessa faixa etária da vida. E quando ele olha para as jovens, ele se envergonha de não ter investido de forma peculiar sua jornada a partir de um amor real. E ele então começa a pensar sobre vaidade. Existe uma parte da história que afirma que Salomão expulsa as virgens, pega uma caneta de pena, pega um papiro e ele começa a escrever o livro de Eclesiastes, o coletivo da comunidade dos santos. Olha que poderoso! E Salomão começa a escrever, após ficar envergonhado, através de um ato de reflexão. Provavelmente o cronos dele se encontrou com o Kairos de Deus. Porque haverá um momento na sua jornada que o seu tempo, o seu cronos, vai encontrar com o Kairos de Deus. E Salomão, então, ele começa a escrever, após expulsar as virgens, e diz: vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Tudo passa. No capítulo 3, então, Salomão começa a falar sobre Cronos. E no Cronos, ao refletir sobre o Cronos, velhinho, diante dessa narrativa que acabei de te expressar, ele agora escreve sobre o Kairos de Deus. E olha que fenomenológico são as literaturas de Salomão diante dessa investigação bíblica. Eu quero ler com você novamente o capítulo 3, até o versículo 12, se você me permitir. Então peço para que você esteja comigo aqui, amém? Olha que poderoso, cara, respeitando e sendo honesto com o tempo bíblico, ou com a literatura bíblica. Versículo 1. Para todas as realizações, há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há um tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar do abraço, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de consertar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer paz. Que proveito o trabalhador tira da sua fadiga diária? De repente, Salomão ele fala de Cronos, tudo que você está ouvindo é sobre o Cronos. Salomão ele é expressivo ao falar sobre o Cronos, mas além de falar do Cronos, Salomão, ele, de forma muito interessante, cara, e eu sinto muito a presença de Deus aqui, cara, ele começa a falar sobre trabalho. Versículo 9, que proveito o trabalhador tira da fadiga diária? Ou seja, de repente Salomão começa a refletir e devanear sobre o tempo, o Cronos, não Kairos, o Cronos. Salomão começa a refletir sobre o Cronos do dia a dia, de um trabalhador comum. Que proveito existe no cansaço de um trabalhador? Para que nós trabalhamos? Para que existe, cara, o suor do rosto? Que tipo de dignidade você encontra no seu Cronos? Por isso que hoje eu quero fazer você refletir, eu te convidar para essa mesa espiritual de reflexão. O que você tem feito com a sua vida, cara? O que você tem feito com o seu Cronos?
como você tem estabelecido a sua existência, a qualidade da consequência da sua maturidade. Eu não sei se você tem mais de 40 anos, está me ouvindo ou menos, mas a você que é um pouco mais velho ou tem mais experiência de vida, quando você olha um cabelo branco na sua cabeça, qual é a reflexão que vem à sua mente, cara? O que você tem feito com o tempo, com o cronos de Deus na sua existência? O que você tem feito com as experiências más? É necessário, cara, nós compreendermos que o importante ou o relevante não é o que fazem conosco. O relevante é o que eu faço com o que fazem comigo. E essa frase, cara, é uma conotação muito preciosa sobre os traumas que muitos seres humanos vivem, ou sobre as felicidades que muitos seres humanos vivem. O que você faz diante das dificuldades do dia a dia? Você extrai dessa dificuldade sabedoria ou lamentação? Imagina que todos os dias nós temos oportunidade no cronos dessas 24 horas de acordarmos, enfim, nos higienizarmos de todas as formas, ou não. É uma determinação sua e é você que vai estabelecer como você vai viver o seu cronos. Você tem a oportunidade de escolha de usar uma roupa vermelha ou não. É você que determina como você vai usufruir desse cronos. Ao decorrer da sua vida, cara, você tem essa expressão, exatamente, a frase de Jean-Paul Sartre. O importante não é o que fazem comigo. O importante é o que eu faço com o que fazem comigo. Eu estava inclusive refletindo aqui e pesquisando sobre qual era o filósofo que havia falado isso. E realmente era o esposo de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre. O interessante é toda essa expressão sobre nós respeitarmos o nosso cronos vai determinar, cara, todas as estações reflexivas na nossa mente. E eu tô vivendo uma estação tão bela da minha vida, cara, porque eu decidi fazer das estações que me cercam um jardim onde eu convoco a presença de Deus. Infelizmente Adão, ele viveu um kairos. Interessante, quando Adão estava no Éden, Adão não viveu o cronos. Sabia disso? Adão viveu um tempo eterno. Por isso que quando Adão toca no fruto, na árvore do conhecimento do bem e do mal, o que acontece com Adão é ser expulso. E a pergunta é, por que Salomão foi perdoado por Deus? Salomão se deitou, cara, com 1000 mulheres. Davi violentou a mãe de Salomão, Betseba. E infelizmente, inclusive, essa vulnerabilidade de Salomão em relação às mulheres foi a consequência de um útero sofrido que Betseba teve. Talvez no finalzinho eu fale mais sobre isso. Mas por que Deus perdoou pecados tão terríveis de homens que fracassaram em sua jornada no Antigo Testamento e Deus não perdoou Adão? Por que Deus, cara, não permitiu que Adão permanecesse no Éden? Por que Adão foi expulso do jardim? Porque Adão não vivia o cronos. O tempo de Adão era o kairos. O kairos é o tempo eterno, é o tempo de Deus. E quando os pecados acontecem no kairos, cara, não existe mais possibilidade de perdão. Por isso que Lúcifer, ele errou não no cronos. Lúcifer errou no kairos, num tempo eterno. O interessante nessa afirmativa e nessa reflexão é que Salomão, ele nos ensina que aos seus 80 anos, a nós respeitarmos o nosso cronos. E você determina fazer, determina lapidar, cara, todas as suas historicidades de sofrimento ou de felicidade. Por isso que Salomão, com 80 anos, após viver toda essa microbiografia que acabei de narrar, Salomão diz, há tempo de nascer, a partir do versículo 2, tempo de morrer. Imagina o que você pode fazer entre o seu nascimento e o momento da sua morte. O que você pode fazer, cara, na instrução do comportamento da juventude em relação à adolescência? Ou qual é as bagagens que você vai levando em relação a isso? Sabe, na minha rede social particular, Gilberto Araújo, eu estou fazendo um tempo muito precioso com uma galera que me procura com síndrome do pânico, com sentimentos suicidas e com uma depressão aguda. E Jesus colocou no meu coração para que eu fizesse um tempo, 2 semanas específicas de um tema chamado Transformando Lágrimas em Salmos. Eu tenho recebido tantas mensagens, cara, de pessoas que passaram 20 anos em depressão, 30 anos em depressão, por causa de uma palavra mal lançada, por causa de... Estava com o meu pastor, o pastor Paulo, ele falando que apacentou um casal que vivia uma crise aguda por causa de um abacate, cara. E as pessoas, infelizmente, não sofrem por causa do abacate, como foi no caso do meu pastor, o pastor Paulo, me narrando a história. É porque uma fruta como um simples abacate
pode ser a gota d'água de alguém que já esteja esgotado. Imagina que todos os dias você acorda com uma live na sua vida, e você acorda de manhã, há pessoas que pegam 2 ou 3 ônibus para ir trabalhar, e a rotina em Brasília voltou, independente da pandemia. Quando ela acorda de manhã e pega aquele ônibus lotado, a live dela de 100% vai agora para 80%. E, enfim, se ela for mulher, então, há tantos assediadores por aí, cara. Imagina que essa live vai para 75%. Ela passa o dia inteiro no trabalho dela. E aí vem esgotamentos emocionais, vem focos de tensões a serem gerenciados. Essa live cai para 40%. Ela tem que voltar para casa, pegar 2 ônibus. A live dela tá para 20%. Quando ela chega em casa com 10%, para ser esposa em muitos momentos, para ser mãe, para arrumar casa, fazer os seus trabalhos domésticos. E, infelizmente, o cronos dela foi consumido na transição de uma geografia para outra. Em muitos momentos, cara, nós perdemos muitas energias com aquilo que não é vida, só para satisfazer características de infantilidade no perfil do outro, no nosso próprio. Salomão, ele nos ensina algo poderoso na carta de Eclesiastes. Repito, Eclesiastes para mim é um livro tão interessante. Repito também, no Antigo Testamento não existe a palavra igreja. A palavra igreja só existe no Novo Testamento. Porém, existe um livro no Antigo Testamento chamado Eclésia, Eclesiastes, a comunidade da perfeição dos santos. É o que significa Eclésia ou Eclesiastes. O poderoso nessa afirmativa é que Salomão então nos ensina esse perfil. O que você tem feito com o seu cronos? Como você tem gastado ele? Você tem sido um bom amigo, cara? Ou você perde a oportunidade de ser luz na escuridão de alguém? Eu tenho 10 anos de ministério com universitários e eu tenho quase 19 anos de ministério de forma geral. Eu já vi muitas coisas, entre santidade, milagres, ressurreições, pecados, confessar pecados e ressurgir das cinzas, ao ponto de observar a glória de Jesus nesse próprio comportamento do meu cronos. E o que eu mais aprendi, cara, nessa determinação, nessa observação de Salomão, é sobre o tempo que nós temos na qualidade do nosso secreto com Deus, sobretudo após uma profunda decepção consigo mesmo. Por isso que ele vai trazendo sentimentos positivos e negativos. A partir do versículo 5, ele diz assim, versículo 4, perdão, há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar, tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraços. Depois que ele vai falando características tão relevantes sobre o perfil humano, lá no versículo 11, Salomão traz um versículo para mim que para mim é poderoso e é uma chave para nós nessa noite. Ele diz no versículo 11, ele fez tudo apropriado em seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pelo Kairos, o desejo profundo pela eternidade. Salomão diz, cara, que ele está vivendo o cronos dele, mas de repente ele para de falar do cronos para mergulhar no Kairos. Ele diz, Deus fez tudo no seu determinado tempo, mas Deus também colocou um desejo profundo no coração do homem pela eternidade. Deixa eu te falar uma parada, cara. Salomão, aqui na carta de Cantares, na carta de Eclesiastes, ele nos ensina que haverá estações boas, estações ruins na vida de todo ser humano. E é você que determina, cara, o que você vai fazer nessas estações. Que o seu coração venha ser tão regado pelo crono de Deus, pelo tempo eterno. Porque o próprio Salomão diz, após falar sobre as estações humanas, de sentimentos vulneráveis ou não, ele começa dizendo, é necessário que nós venhamos observar que existe um tempo eterno diante do congestionamento do nosso Kairos. Repito, haverá um momento, e eu profetizo isso na sua vida, cara, que você vai estar caminhando, vivendo a sua vida, vivendo a sua jornada particular de vida. E você é o único responsável pela vida que você tem. Ninguém, cara, nem amigos, nem parentes, só você vai ser responsável para lapidar sua história, a ponto de, no final da sua vida, você também poder dizer ou não, eu combati um bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Para que naquele grande dia você diz, eu espero que o justo juiz em breve me coroe, assim como Paulo falou no final da sua vida. Haverá um momento que você vai estar caminhando, e em nome de Jesus, que esse tempo seja hoje, vivendo a sua rotina normal, que o seu cronos vai se encontrar com o Kairos de Deus.
quando o seu tempo se encontra com o Kairos de Deus, mano, a mudança de estação é necessária e profundamente perfeita. Eu vou te dizer, quando o meu time, quando o meu Cronos encontra com o Kairos de Deus, é esse tempo que Jesus transforma. É nesse tempo que Jesus transforma sofrimento em belas biografias, cara. Quando o meu Cronos encontra com o Kairos de Deus, cara, é nesse tempo que milagres acontecem. Quando o meu Cronos, quando as minhas dificuldades, quando eu estou me afastando de abraços, quando eu estou evitando comportamentos de vulnerabilidades, é nesse tempo que o Kairos de Deus te abraça. E bem-aventurado é aqueles que respeitam o tempo e o desejo que o coração do homem tem pela eternidade. Amém? Eu oro para que você receba essas palavras no culto de hoje aqui na 70 × 7 e que seu coração esteja aberto, cara. Aprenda com a história de Salomão, estude sobre a história de Salomão. Eu sempre ensino para meus discípulos. Quando você lê a Bíblia, não leia um versículo isolado, cara. Leia o livro todo. Além de ler o livro todo, se não for possível ler o livro todo, leia o texto, o antitexto, o pós-texto. Entenda sobre o contexto histórico, sobre quem escreveu o texto e a motivação da escrita. Tudo isso são princípios básicos de hermenêutica. E nunca seja fundamentado por uma palavra profética. Seja fundamentado por uma palavra profética que seja fundamentada a partir da palavra escrita. Quando isso acontece, olha isso, cara. A minha palavra profética pode ser o que sai do meu espírito, mas pode ser gerado pelo meu coração. Mas quando a palavra que eu libero no profético do meu coração se encontrar com a palavra que é escrita, mano, o seu time se encontra com o Kairos de Deus. Essa palavra não se transforma apenas numa palavra profética, ela se torna uma palavra eterna, que tem um peso na eternidade. E aí, mano, céus, terra e inferno respeitarão o que está sendo estabelecido, porque o próprio que Jesus disse a João, o apóstolo João, em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, eu te darei a chave do reino dos céus, e a porta que você abrir nenhum homem fecha, a porta que você fechar nenhum homem abre. Isso significa o quê? O seu Cronos se encontrando com o Kairos de Deus. Repito, quando o seu Cronos se encontra com o Kairos de Deus, é tempo de mergulhar em contexto de eternidade. Para finalizar, e eu estou sentindo muita presença de Deus nesse momento, para finalizar, eu quero dizer algumas frases, cara, que em nome de Jesus serão peculiares no tempo que se chama hoje. O tempo é a única esperança de quem já perdeu os seus sonhos. Acredite no seguinte, cara, se o seu Cronos te enganou, se a sua vida, se como você lida com o seu dia a dia ou com suas dificuldades, infelizmente te persuadiram, está na hora de você abrir mão do seu Cronos e você mergulhar no Kairos de Deus. Está na hora de você tomar posse de todos os assuntos eternos. Então, o Kairos de Deus é a única esperança de quem perdeu os seus sonhos. Não deposite, cara. Não deposite a sua esperança no seu tempo humano, na força dos seus braços. Se você já tem 19 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 60 anos, e a partir daquilo que você já projetou para você, infelizmente não deu certo, eu quero te dizer que sua mente se abre em nome de Jesus. Está na hora de você abrir mão do seu Cronos. E está na hora de você mergulhar no Kairos. Amém? Como isso é possível? Tendo as escrituras como bússola. Eu não quero ter mais o meu sentimento como mapa. Pega isso que é uma chave de Deus, cara. Todas as vezes que você vive como tendo o seu sentimento como seu mapa, você acaba se perdendo, cara, do Kairos de Deus. E você vive a partir do seu Cronos. Bem, quem mata o tempo é o suicida de si mesmo. Ou melhor, é o assassino de si mesmo. Quando você, cara, despreza o Kairos de Deus para viver o seu Cronos. E você, sabe o que é o Kairos de Deus e o Cronos? É o que eu sempre digo, e eu, todas as vezes que leio a carta de Apocalipse, eu tenho lido a carta de Apocalipse toda segunda-feira na Edificação Mútua, aqui com a igreja 70 × 7, a partir do Zoom. Tem uma parada que é muito legal, cara. Quando Deus quer determinar algo na sua vida, Ele vai dizer sim de imediato. Deus, eu quero um emprego tal. Sim, meu filho. O sim de Deus é poderoso. Olha isso. É melhor você ouvir o não de Deus do que você ouvir o amém de Deus. Interessante é que em muitos momentos Deus nunca vai dizer não. Geralmente Deus sempre diz amém. Mas Ele de imediato sempre vai dizer sim. O amém de Deus significa que assim seja. A palavra amém significa que assim seja. Então suponhamos, cara, que eu quero trabalhar no Senado, mas o que Deus determinou na minha vida seja ser pastor. E eu insisto em trabalhar no Senado.
E eu digo, pai, eu quero trabalhar no Senado, estudo para concurso há anos e as portas não se abrem. E Deus dizendo, pensa bem, o chamado que eu tenho para sua vida é ministerial. Deus, mas eu quero essa jornada dentro do Senado. Cara, pensa bem. E isso aconteceu com um companheiro de reino, que infelizmente suicidou dentro do Senado. E ele tinha uma vida ministerial incrível a ser seguida, e ele insistiu em ser servidor do Senado. E aí o Senhor sempre dizia para ele, cara, pensa bem, porque o que eu tenho para você é poderoso. Como ele insistiu mais de 20 anos nessa proposta, Deus não disse não, Deus disse um amém. Ah, você quer? Então que assim seja. Infelizmente esse cara suicidou depois de 3 anos, dentro do escritório dele, dentro do Senado. O sim de Deus é imediato. O amém de Deus, para mim, é terrível. O que significa que Deus te entrega para você mesmo. Geralmente, cara, Deus nunca diz não. Deus diz o sim e o amém. Uma outra característica é, pai, eu quero me casar com fulano de tal. Deus vai dizer, pensa bem, talvez não vai gerar honra. Pai, mas eu quero. Pensa bem, talvez não vai ser relevante a nível de família. Deus, eu quero. Cara, você quer? Então que assim seja. Ou seja, é o amém dele. Eu te entrego a você mesmo. Seria poderoso, cara, se Deus já dissesse não, não. Só que nós insistimos tanto no sim, que nós acabamos sendo de Deus o amém. Nós não estaremos de Deus nem o sim, nem o não, o amém. E é muito ruim você ouvir o amém de Deus, cara. Eu estou querendo dizer o seguinte para você. Aprenda no seu cronos, na jornada da sua vida, que Deus está dizendo não, cara. Não quebre a cara até isso acontecer. Mas se quebrar a cara, faça o que eu já fiz na minha vida, cara. Pega o que é feio e transforma na sua principal poesia. Pegue aquilo que infelizmente não deu certo e transforme no seu principal testemunho. Viva a principal estação, a estação mais bela da sua jornada, tendo Jesus como seu cronos. Transforme os cacos da sua vida em degraus para você chegar no cronos de Deus. E que seu coração seja abençoado por isso. Amém? Receba essa palavra, cara. E que seu coração venha ser cheio de graça. E eu quero finalizar dizendo exatamente isso, cara. Alguns fazem do seu tempo um eterno presente. Outros fazem do seu tempo presente um passado sem novidade. Eu quero convidar você, cara, a você abrir mão das suas bagagens nessa mochila existencial que infelizmente só gerou desonra. E que no culto de hoje, que pra mim é poderoso, eu amo louvores, eu queria tanto voltar pra igreja local, cara, naquela geografia física de adoração, mas eu sinto tanta presença de Deus, cara, nesse momento, que eu sinto Jesus transferindo essa porção onde você está. Que você venha aproveitar esse tempo, esse cronos que as nações da terra estão vivendo, e você faça desse cronos no Kairos de Deus, mergulhando nele. Amém, irmãos? Recebe essa palavra e seja abençoado com isso em nome de Jesus. Duas coisas antes de nós finalizarmos. Eu quero orar por você, depois eu quero orar pelos enfermos, e depois eu quero orar por dízimos e ofertas. E se você deseja ofertar e dizimar em nossa igreja, é só você enviar um direct para nós, que sensivelmente vamos entrar em contato com você. Amém? Mas que você faça isso a partir de Cristo e tendo uma revelação espiritual em relação ao seu dízimo e oferta. Amém? Eu quero orar agora para que Jesus venha sobre o seu coração e que sua vida seja uma harpa onde só o Senhor toque. Amém? Pai, eu oro para que todos que me ouviram, Pai Santo, recebam essa motivação, Pai, espiritual, para abandonarem, Pai, todo o coletivo de seu cronos, que eles sejam transicionados para o seu Kairos. Que eles, ó Pai Santo, não insistam em patinarem na escuridão, ó Pai Santo, mas que eles caminhem em direção à luz, que o seu Kairos, que o seu time, ó Pai Santo, venha ajustar todos os anos que nós perdemos. Eu oro, Pai Santo, porque a Bíblia diz que um dia na sua casa vale mais do que 1000 fora dela. Então que a sua presença venha alcançar o coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai. E enquanto eu oro, eu sinto confiadamente no meu espírito Jesus curando pessoas de decepções consigo mesmo. Hoje, Jesus não apenas perdoa seus pecados, mas Jesus também faz com que você perdoe a si mesmo diante dos tempos ou do tempo em que você infelizmente desperdiçou. Amém? Eu sinto Jesus fazendo isso. Eu vejo Jesus rodando tantas chaves no mundo espiritual que você vai se auto-perdoar. E isso é um passo poderoso para uma cura incrível. Amém? Recebe então essa oração e que você seja abençoado. Segundo lugar, eu quero levantar um clamor agora pelo irmão Osmaí, pai do meu amigo Igor, companheiro de reino.
Ele infelizmente está com Covid-19 e ele está na UTI já há alguns dias, só que o quadro de saúde dele está melhorando. Então nós vamos orar para que Jesus visite o irmão Osmaí lá na UTI. Vamos orar também por nossa irmã Juscelia. Infelizmente ela também está com Covid-19, ela estava vivendo isolamento social, mas infelizmente o quadro dela se agravou junto com seu marido. E a filhinha dela de 10 anos, infelizmente está com dengue. Então nós vamos fazer uma oração agora profética, determinando cura, amém? Onde você estiver, eu quero que você una a sua oração comigo. Nós vamos orar então pelo irmão Osmaí e pela irmã Juscelia, amém? Pai, nós colocamos em sua presença nesse momento, ó Pai Santo, duas pessoas muito queridas para nós. O irmão Osmaí, ó Pai Santo, pai do nosso querido amigo irmão Igor. E nós clamamos para que o Senhor visite, ó Pai Santo, o quarto de UTI onde o irmão Osmaí se encontra. Que ele venha receber, ó Pai Santo, visitação de anjos. Eu oro, ó Pai Santo, para que amanhã, segunda-feira, ó Pai Santo, nós venhamos ter notícias relevantes sobre o quadro de saúde do irmão Osmaí. Nós determinamos agora, ó Pai Santo, a partir do reino do Espírito, irmão Osmaí seja curado agora em nome de Jesus. Que os seus pulmões funcionem perfeitamente bem, que os seus rins funcionem perfeitamente bem e que o sangue de Jesus venha cobrir os seus órgãos internos. Eu oro, Pai Santo, para que o Senhor abençoe toda a equipe médica. Eu oro, Pai Santo, para que o Senhor abençoe a irmã Neide, sua esposa, Aline, Karina e Igor, seus filhos, e que o irmão Osmaí, Pai Santo, seja tão abençoado que nos próximos dias, nessa próxima semana, que nós vamos estar alegres, ó Pai Santo, e recebemos notícias poderosas e maravilhosas diante dessa causa de oração. Eu oro também pela irmã Juscelia, que o Senhor visite ela, ó Pai Santo, onde ela se encontra. Pai, oramos por seu esposo, oramos por sua filhinha, ó Pai Santo, de 10 anos que está com dengue, e provavelmente, ó Pai Santo, vai sair os resultados sobre a consulta em relação ao Covid-19. Nós declaramos agora cura sobre Juscelia e sua casa. Eu oro para que o mesmo poder que ressuscitou Jesus sobre os mortos venha sobre a vida de Juscelia e que ela seja curada, intensamente abençoada em nome de Jesus. Nós abençoamos, ó Pai Santo, declaramos cura, sejam curados agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sinto muito a presença de Deus. Que Jesus te abençoe. Muito obrigado por você ter vindo participar dessa live aqui na 70x7. Que seu coração se expanda e que sua mente seja renovada. Que você venha respeitar o seu Cronos e que você venha honrar o Kairos de Deus. Amém? Que Jesus te abençoe e até o próximo culto. Amanhã nós estaremos na nossa edificação mútua a partir do Zoom. Se você quiser participar, é só nos mandar um direct. Repito, se você quiser, se o Senhor colocou no seu coração de você ofertar e dizimar em nossa igreja, também nos mande um direct. E que a sua vida venha ser abençoada a partir do Kairos de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e até a próxima.